E aí, vamos continuar falando sobre reforma trabalhista? Eu sou Marlos Melec, juiz do trabalho há 12 anos. E eu que ajudei a equipe lá a escrever a nova lei trabalhista brasileira. Então, você sabia que no Brasil, segundo dados do IPEA, entre 60% e 70% dos empregos que são gerados no Brasil são gerados por empresas que têm até 15 empregados? São pequenas, médias, microempresas. E o que a lei traz de novidade para esses pequenos empresários que todos os dias levantam suas portas e trabalham tanto quanto os seus trabalhadores, tanto quanto os seus empregados? Muitas novidades, mas uma em especial. Você sabe que para recorrer de uma sentença trabalhista tem que depositar. A empresa tem que depositar. Quanto? R$ 8.700. Olha, para que a pequena empresa possa recorrer de uma decisão da qual não concordou, da qual não se conforma, a nova lei vai diminuir o depósito recursal pela metade. E olha, eu falei 8.700 do primeiro para o segundo grau, ou seja, da primeira para a segunda instância. Depois tem que pagar mais coisa para se quiser continuar recorrendo. Todos os recursos para as pequenas e microempresas, pela nova lei, foram reduzidos em valor pela metade. Para quê? Para que haja mais democracia no judiciário, para que o pequeno e microempregador possa pagar esse recurso. Esse é o desequilíbrio da CLT atual. CLT que é de 1940, porque ela trata desiguais de forma igual. Quer um exemplo? A CLT trata a pequena panificadora do Guabirutuba, do Sítio Cercado, do mesmo jeito que trata um grande banco do Brasil. Só que para o grande banco do Brasil pagar lá 8.700 para recorrer de uma decisão é dinheiro de água mineral. Agora, para a pequena empresa, para a pequena oficina, para a costureira, para um posto de gasolina, para uma padaria, muitas vezes é o dinheiro da folha de pagamento e do Vale Transporte. Nós estamos promovendo mais justiça social no Brasil, direitos preservados, segurança jurídica para quem emprega e mais oportunidade para quem precisa trabalhar num país de 14 milhões de desempregados e uma lei de 1940. Hoje, o que é o tal do negociado, prestigiado em relação ao legislado? É a tal da negociação coletiva, é a convenção coletiva. O que é que muda? Olha, a Constituição Federal, que é a maior lei do país, já determina que o Poder Judiciário dê valor pleno a tudo que os sindicatos combinam. Sindicato tanto patronal, dos patrões, como sindicato dos trabalhadores. Eles fazem um acordo, normalmente uma vez por ano, que trata de reajuste de salário, de condições de trabalho, de vale alimentação, de descanso, uma série de coisas, né? Isso vai continuar acontecendo e agora com mais vigor, com mais força. Por quê? Porque a lei é uma só. Por mais que ela seja boa, é muito difícil de agradar a todos. Como que uma lei só consegue agradar a um médico que trabalha em Curitiba, um sujeito que trabalha num curtume em Porto Alegre, ou um saleiro no Rio Grande do Norte, uma vendedora de sapatos em Vila Matilde? Então, a lei é uma só, é muito geral, não consegue atender às necessidades diferentes dos trabalhadores. Por isso apostamos na convenção coletiva, porque a convenção coletiva vale para aquela cidade, para aquela categoria, para aquela profissão, para aqueles detalhes que só existem para aquela profissão. Não é um juiz, um desembargador, um ministro que sabe o que é melhor para você. Você sabe o que é melhor para você. Você e o seu sindicato. Portanto, apostamos firmemente na liberdade que traz a convenção coletiva, porque ela vai atender especificamente a necessidade de cada trabalhador, observando o aquecimento da economia, como é que está a economia na cidade, quais são as necessidades daquela empresa e também daquele trabalhador. É assim que vai funcionar. Aí um detalhe importante, o trabalhador não perde nenhum direito, nenhum, porque todos os direitos do artigo 7º, que são os direitos previstos no artigo 7º, que tratam do trabalhador, estão preservados, não poderão ser mexidos em convenção coletiva. Trabalho intermitente é algo que foi feito para você poder ganhar um dinheiro a mais. Trabalhar um final de semana, embolsar uma grana a mais, isso mesmo. Como é que funciona? Assim, você pode ter a carteira assinada com vários empregadores ao mesmo tempo. O empregador vai te chamar
quando tiver demanda, quando tiver trabalho, quando ele precisar. Então pode ser, no caso do garçom, final de semana, pode ser para alguém que trabalha como analista ou desenvolvedor de TI por 3 meses, 6 meses, não importa. Tá? Como é que funciona? Ele vai convocar por um período. Só que se você já tiver trabalho para aquele período, você pode recusar, sem problema nenhum. Não vai te trazer nenhum problema, nenhum ônus. Tá? Agora, quando você vai para o trabalho e trabalha lá, no caso do garçom, quinta, sexta, sábado e domingo, o que acontece? Chega no domingo, vai receber o pagamento dos dias trabalhados e mais, vai receber adiantado, férias com 1/3 e 13º proporcional junto com o pagamento. E no final do mês, o empregador vai recolher o FGTS e o INSS. Gostou? Pois é, a gente está tirando trabalhadores da informalidade no Brasil. Sabia que mais da metade, olha só, mais da metade dos trabalhadores do Brasil não tem carteira assinada e não tem direito a nada. E agora passarão a ter. Esse tal de trabalho intermitente que a gente comentou agora já existe há 80 anos nos Estados Unidos. E para tirar o Brasil do atraso, nós colocamos isso também nas propostas de modernização da lei trabalhista do Brasil. E para a gente terminar o nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar também sobre teletrabalho. Teletrabalho é para você que trabalha em casa, né? Ó, computador, internet, esse mundo cibernético, smartphone, trabalha em casa? Pois agora vai ter um regulamento. Mas se pergunta, ficou bom para mim ou ficou pior? Ficou melhor, sabe por quê? Porque nós nos inspiramos para escrever a lei que vai cuidar do teletrabalho no Brasil nas normas do próprio Ministério Público Federal. E o Ministério Público sabe o que faz? Fiscaliza a lei. Então você, trabalhador, vai ter direito a ter o mesmo regime de teletrabalho do pessoal que trabalha no Ministério Público Federal. Ficou bom, né? Pois é. Estas e muitas outras novidades vão tirar o Brasil do atraso dentro do projeto de modernização da lei trabalhista brasileira. Olha, tem tanta novidade boa na reforma trabalhista, eu deixo uma pergunta para você. Quando falar, está precarizando, está piorando, está não sei o quê, pergunta onde? E vai checar se é verdade, tá? Ah, está perdendo direito. Te pergunto, qual direito está perdendo? Eu te garanto, nenhum.